Beleza, galerinha? Bem-vindo a mais uma videoaula, onde eu vou tratar aqui da correção da atividade que eu passei para vocês da última aula, tá certo? Então vamos dar início logo a isso aí. Olha só, resumindo aqui o enunciado dessa questão, né? O que ele deu pra gente? Ele deu a altura da pirâmide original, a altura dessa pirâmide pequenininha, tá? Ele me deu a aresta da base da pirâmide original e ele pede para eu encontrar CD, que é justamente a aresta da base da pirâmide menor. Então a gente vai utilizar a parte de semelhança, né, entre figuras. Eu estou comparando aqui as alturas e as arestas das bases, né? Então, onde observe aqui que eu estou deixando na parte superior da fração, no numerador, as medidas relacionadas à pirâmide maior e nos denominadores as medidas relacionadas à pirâmide menor. Sempre vou trabalhar assim, tá, pessoal? Então, nas próximas questões eu não vou nem discutir mais sobre isso, tá? Então, o que a gente tem aqui? Observe, a altura da pirâmide maior é 24 e da menor é 8, certo? Então, aqui logo de cara a gente simplifica, ó, e aqui vai ficar 3 e aqui fica 1, certo? A gente vai multiplicar cruzado. Note que a aresta da base da pirâmide maior é 9, como está ali. Multiplicando cruzado, 3x é igual a 9, então x é igual a 3. Questão bem tranquila, né? Então, nessa questão 77, o que acontece aqui pra gente é o seguinte, ele me deu o volume da pirâmide maior, tá certo? E ele pede pra gente encontrar o volume da pirâmide menor, tá certo? E aí ele me deu as alturas, tanto da pirâmide grande quanto da pirâmide pequena. Nas vídeos aulas anteriores, quando eu falei lá de tronco, de pirâmide e tudo mais, eu comentei sobre essas semelhanças de figuras, né? Entre duas figuras, no caso, entre a pirâmide pequena e a pirâmide grande. Então, o que acontece? A gente sabe que a razão entre os volumes dessas duas figuras, tá? Vai ser o cubo da razão entre as alturas dessas duas pirâmides, certo? Então, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, observe, ó. O volume entre... A razão entre o volume dessas duas pirâmides vai ser igual ao cubo da razão entre as alturas dessas pirâmides, tá certo? Eu não sei se se lembra lá que lá eu coloquei que Vzão sobre Vzinho é igual a K ao cubo e por aí vai. Então aqui a gente está aproveitando e ganhando tempo e fazendo de uma vez só, tá certo? Então, Vzão, a questão me deu que é 48, Vzinho a questão quer descobrir, 10 é a altura da pirâmide maior e 5 da menor. Observe que aqui eu simplifico, ó, que vai dar 2. Então, por isso que ficou 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, certo? Então, eu vou multiplicar cruzado aqui, né? 8V é igual a 48, então V é igual a 6 decímetros cúbicos, beleza? Pessoal, essa questão 78, ela é basicamente a mesma coisa da 77 que a gente acabou de fazer, né? A única coisa que vai mudar aqui é o seguinte, que na 77 ele pediu para a gente achar o volume. Na 78 ele quer que a gente descubra esse Dzinho aqui, que se você observar na figura, representa a altura da pirâmide menor. Então observe que a relação é a mesma que a gente vai usar. Ó. Vzão sobre Vzinho é igual a Hzão sobre Hzinho, só que elevado ao cubo, né? Porque a gente está comparando o volume aqui, por isso que é elevado ao cubo, essa outra razão. Então, Vzão é 125, a questão forneceu, e Vzinho é 25, a questão também forneceu. A altura é 20 e o Dzinho ele quer descobrir. Essa simplificação aqui, ou essa divisão é 5, como está aqui, certo? Foi o que eu fiz. Ó. Esse 3, ele vai para lá em forma de quê? De radical. Então, é raiz cúbica de 5, né? Faz a multiplicação cruzada aqui e chega nisso, beleza? Então, aí, esse raiz cúbica de 5 passa para lá, dividindo. A gente tem que racionalizar isso. Observe que o índice, ele é 3, aí tem que tomar cuidado. Como é que a gente faz para descobrir quem a gente vai multiplicar? Lembra que o índice, o expoente desse 5 aqui é 1, não é isso? Então, a gente vai multiplicar aqui por quanto? Observe, olha só como é que você faz, como é que eu descubro esse 2 aqui, ó. Você faz isso aqui, ó, 3 menos 1, 2, tá vendo? E observe que o índice da raiz tem que ser o mesmo, né? 3, senão você não pode multiplicar. Quando você faz isso, vai resultar nisso aqui, ó, né? 20 raiz cúbica de 5 ao quadrado. Observe, quando eu multiplico essas duas de baixo, fica 5 ao cubo, porque multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e são os expoentes. Quando você faz isso aqui, ó, aí o radical elimina com o expoente, ó, fica só 5. E 5 ao quadrado é quanto? 25. Aqui eu posso simplificar, né? E aí, D é igual a 4 raiz cúbica de 25. Questão 79, ele me dá essa situação aqui, ele me dá a altura da pirâmide menor, da maior, a aresta da base da pirâmide maior e a aresta da base da menor ele não me dá. A questão pede para eu descobrir o volume do tronco de pirâmide aqui. Gente, você tem no mínimo aí umas 2 ou 3 formas de você resolver essa questão. Eu vou utilizar aqui um raciocínio para aproveitar e utilizar uma forma que a gente não usou ainda, que é para calcular o volume do tronco, tá? Até para a gente poder dar uma trabalhada na utilização da fórmula mesmo. Então,
Primeiro tem que descobrir a aresta da base menor. Então o que eu vou fazer? Vou utilizar a semelhança, olha lá. Lzão sobre Lzinho é igual a Hzão sobre Hzinho. O Lzão, que é a aresta da base maior, ele me deu, que é 24. O Lzinho quer descobrir, que é essa medida aqui, tá vendo? A altura da pirâmide maior ele me deu, que é 36, e da menor é 12, que está aqui. Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Aqui, logo de cara, a gente pode simplificar por 12. Aqui fica 1, e aqui vai ficar quanto? 3. Multiplica cruzado, 3L é 24, L é 8. Então, já sei que essa medida aqui, essa aresta aqui é quanto? 8. Então, pronto, ó. Tendo a aresta da base menor, a aresta da base maior e a altura do tronco, olha só a altura do conta quanto? 24. Por que é 24, Raul? 36 menos 12, então 24. Então, vamos relembrar o volume do tronco que eu passei para vocês, que é essa fórmula gigantesca aqui, tá vendo? Então, vamos substituir as informações que nós temos. Ó. A altura do tronco é 24, que está aqui, tá vendo? A área da base maior, observe, a base maior é um quadrado de lado 24. 24 ao quadrado, 576. Mais a área da base menor. A base menor tem aresta 8. 8 ao quadrado, 64. Observe que a área da base maior, que nós já temos, vezes a área da base menor, que é 64, tá vendo? Eu somei esses dois, que dá 640, certinho? E aqui, ó, antes de multiplicar, eu tirei a raiz quadrada. Eu posso fazer isso. Então, fica 24 vezes 8. Resolvendo essa conta, você vai achar 6.656 centímetros. Agora, olha essa questão, né? O que ele dá pra gente? Ele me dá aí as alturas, né, da pirâmide grande e da pirâmide pequena. Né? E ele me fornece um volume aí também, que se não estiver enganado é o volume da pirâmide grande. Ele pede o volume do tronco. Olha só o raciocínio que eu utilizei. Essa relação que a gente já usou aí, né, em duas questões anteriores, né? Vzão sobre Vzinho é igual a Hzão sobre Hzinho elevado ao cubo. É elevado ao cubo porque a gente está utilizando a razão dos volumes, tá bom? Vzão eu não tenho, mas o Vzinho a questão me deu que está aqui, que é 20. Certo? As alturas ele tinha me dado, aqui eu só cortar os zeros, né, que fica 3 ao cubo. Então, 3 ao cubo é 27, 27 vezes 20, 540. O que nós temos? Olha só. A gente tem o volume da pirâmide grande e o volume da pirâmide pequena. Quem é o volume do tronco? O volume do tronco é o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Então, ficou fácil. Então, vai ser 540 menos 20. Essa questão 81, observe que ele pede para você dar uma sugestão para prolongar e tudo mais. Essa ideia de prolongamento aqui, pessoal, é caso você queira fazer utilizando aquelas razões de semelhança. Eu não vou utilizar a razão de semelhança, porque como eu já tenho as medidas necessárias do tronco, eu já jogo na forma do tronco direto, aquela que eu acabei de usar ali, acho que na questão 78, uma coisa assim. Foi 79, não me lembro. Então, é só jogar aí, não tem muita dificuldade. Observe, a altura do tronco ele me deu que é 1. A área da base maior e menor. As bases são quadrados. Um lado é 3 e o outro é 1,8. Então, ó, 3 ao quadrado é 9, que está aqui. 1,8 ao quadrado, 3,24. Aí você substitui aqui dentro da raiz também, tá vendo? Somei 9 mais 3,24 vai dar esse valor. Raiz de 9 é 3. Raiz de 3,24 é 1,8. Resolvendo essa conta aqui toda, você vai achar 5,88 metros cúbicos. Só que a questão é que é em litros, né? Para você passar para litros, o que você tem que fazer aqui? Você tem que multiplicar esse número por 1000, porque a gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, a minha resposta vai ser essa, 5.880. Então, agora a gente vai voltar lá para aquela parte de estudo da geometria de posição, né? Essa parte da atividade agora exige esse conteúdo, a gente vai acabar revisando. Então, nessa questão aqui, ele pede para a gente calcular o ângulo formado entre a reta HF e o plano EDC, que é esse plano aqui, né? Esse plano da frente aqui, EDC é a mesma coisa do plano CDF, tá certo? Então, resumindo, o ângulo que ele tem que encontrar é esse ângulo alfa aqui, tá vendo? Ó, é o ângulo HF com o plano, tá vendo? Tá certo? Então, olha só. Como é que a gente chega aqui a algumas afirmações que aqui é alfa também? A gente tem que lembrar que como isso aqui é um paralelepípedo retângulo, a base dele é um retângulo. Se a base dele é um retângulo, as suas diagonais são congruentes. Além disso, elas se encontram num ponto médio, certo? Ou seja, essa medida aqui é igual a essa. Então, por isso que o triângulo MEF é isósceles. Por isso que aqui é alfa e aqui também é alfa, certo? E a questão diz que tem esse ângulozinho aqui de 40 graus. Observe lá, que é o ângulo formado entre AC e... Quem que ele falou? AC e EG.
tá certo? Então, AC e AG é justamente aqui, porque AC, se você projetar ele aqui embaixo, é a mesma reta de HF, tá certo? Então, é 40. Se aqui é 40, aqui tem que ser 140 para formar 180. Então, o ângulo que eu quero descobrir, alfazinho aqui, observe. Se aqui é 140, para fechar 180, cada alfazinho desse tem que valer quanto? 20 graus. Então, questão tranquila, acho que sem muita dificuldade, tá? Questão 2, vamos logo para a letra A, tá, gente? Que aí as informações ali, na hora da resolução, elas vão aparecer de forma natural. Ele quer que a gente calcule o ângulo formado entre esse plano rosa e a base, né? Então, como esse ângulo é formado, a gente vai pular essa parte, porque a gente já discutiu muito isso sobre essa formação de ângulo entre planos, ângulo entre plano e reto e por aí vai. Vamos para a resolução para a gente poder ganhar tempo. Então, o ângulo em questão é esse carinha aqui, tá? Beleza? Ele quer descobrir o seno desse ângulo. Então, o que a gente tem de elemento aqui, tá? Vamos tentar lembrar, tá? Se a gente fosse ligar tudo aqui, seria uma pirâmide, por aí vai. Então, o que a gente tem aqui em questão? Observe. OG, a questão já disse que é 20, beleza? OM, pessoal, 5 raiz de 3, por que é 5 raiz de 3? Vamos lá. OM, se você olhar na figura, é o apótema do hexágono. Como é que eu acho o apótema do hexágono, né? Quando você conhece o lado, tem essa formulazinha aqui, né? M é igual a L raiz de 3 sobre 2. E ele disse aqui que esse hexágono, o lado dele vale 10. Se o lado vale 10, 10 dividido por 2 é 5. Então, esse segmento OM, que é o apótema, mede 5 raiz de 3. Lembra que a questão quer o seno desse ângulo aqui, ó. Para eu descobrir quanto é o seno desse cara, eu tenho que descobrir o x aqui, que é a minha hipotenusa. Aí é só aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que dá 475, e na forma fatorada é 5 raiz de 19. Só que a questão que é o seno. Como é que eu acho o seno do ângulo M aqui? O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa que nós acabamos de encontrar. Aqui logo de cara a gente simplifica, né? E aí racionalizando, né, vai ficar 4 raiz de 19 sobre 19. Pessoal, na letra B, a questão que é o seno do ângulo formado entre a reta GA e o ângulo alfa, ou seja, ele quer o seno desse cara aqui. Beleza? Vamos ver o que a gente tem de informação na questão. Observe. OG é 20, a questão já disse que é 20, e OA é 10. Por que OA é 10? Observe que na figura OA é o raio da base desse hexágono. E a gente sabe que o raio de um hexágono regular tem a mesma medida do seu lado. Então, por isso que aqui é 10. Porque a questão diz que o lado do hexágono vale 10, certinho? Para eu descobrir o seno desse ângulo aqui, ó, eu tenho que achar esse y, né, que é a hipotenusa. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, né, y ao quadrado é igual a 400 mais 100, y é igual a 10 raiz de 5. Como é que eu acho o seno do ângulo A aqui? Cateto oposto sobre hipotenusa que a gente acabou de descobrir. Aqui a gente corta o zero e racionaliza, né? Então, seno de A vai ser 2 raiz de 5 sobre 5. Pessoal, nessa letra C, ele pede para verificar se esse ângulo AGB aqui, ó, esse carinha aqui de cima, ele é obtuso, ele é reto ou ele é agudo. Né? Levando em conta essas medidas aqui que nós encontramos, né, em itens anteriores, tá? Esse 10 aqui a questão deu. Então, a gente sabe primeiro que esse triângulo é isósceles, certinho? Então, olha só, sem muitas delongas, observe. A gente sabe que o menor ângulo, ele é oposto ao menor lado, certo? Consequentemente, G é o menor ângulo. Se G é o menor ângulo desse triângulo, isso quer dizer que esse ângulo não pode ser um ângulo reto, certo? E nem pode ser um ângulo obtuso, que garante dizer que G, o ângulo G, é um ângulo que? Agudo. Só isso, sem muita dificuldade. Mas eu quero deixar para vocês aqui uma informação para verificar, a partir das medidas dos lados, se um triângulo é agudo, obtuso ou reto, tá certo? Como é que você faz? Você pega o maior lado desse triângulo, tá? Então, o maior lado desse triângulo elevado ao quadrado, se ele for maior do que a soma dos quadrados dos outros dois lados, isso quer dizer que esse triângulo é obtuso. Se for igual, quer dizer que é retângulo. E se for menor, é acutângulo. Essa informação aqui fica de brinde para vocês, beleza? Vamos lá, continuando, questão 3, né? Letra A, levando em conta que essa figura é um cubo, né? Já disse aí. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é interessante você perceber que o triângulo ACE é um triângulo equilátero, né? E seus lados têm a medida da diagonal de uma face desse cubo, né? Dá de perceber isso, beleza?
vamos para a questão. A questão quer descobrir a tangente desse ângulozinho aqui, ó, que é a tangente do ângulo formado pela reta DE e pelo plano ACE, beleza? Então, ele quer justamente a tangente desse ângulo, tá? Então, note aqui, ó, que DE eu chamei de L, que é justamente a medida da aresta do cubo, e que essa medida aqui, ó, D até O, eu chamei de O esse pontinho aqui, tá? É L raiz de 2 sobre isso. Por quê? Porque observe, ó, olha aqui no desenho. Essa medida toda aqui é a diagonal de uma face. E a diagonal de uma face de um cubo é L raiz de 2. E essa medida que vai até aqui só, nessa figura aqui, tá vendo? Que vai só até aqui é a metade. Então, por isso que é L raiz de 2 sobre 2. Como a questão está querendo a tangente desse ângulo F, ficou fácil agora, né? Quem é tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, simplifica o L aqui, ó, e já acabou. Nessa letra B, ele quer justamente o ângulo formado entre os planos DCE, né, que é essa parede aqui, e o outro vai ser o ACE, tá? Que é essa parte rosa aí. Então, é justamente esse ângulo beta aqui. Acho que o mais difícil é tentar encontrar esse ângulo aí. Mas, mais uma vez, a gente não vai ter esse detalhe, porque eu vou perder muito tempo e tudo mais, mas a gente tem que se apropriar daquela parte lá de formação de ângulos entre planos, tá? Então, dá uma lidinha lá, a gente já discutiu bastante sobre isso, que você consegue identificar isso aqui, tá? Tranquilamente. Então, o que a gente tem de informação? Observe. Essa medida AD é a aresta do cubo, que é L. Essa medida AE é a diagonal de uma face, que é L raiz de 2. Como ele quer o seno de beta, eu preciso descobrir quanto vale essa linha aqui, ó. E essa linha aqui, se você observar, é a altura desse triângulo rosa, que é um triângulo equilátero. Como é que eu acho a altura de um triângulo equilátero? Tem essa formulazinha aqui, ó. É L raiz de 3 sobre 2, onde L representa o comprimento do lado do triângulo. No nosso desenho aqui, o lado do triângulo é L raiz de 2. Então, eu vou substituir esse Lzinho aqui, tá, por L raiz de 2, que é o valor do lado do triângulo. Então, isso aqui vai dar o quê? L raiz de 6 sobre 2. Então, essa altura aqui que eu estava querendo encontrar é L raiz de 6 sobre 2. Agora, como ele quer o seno de beta, o que é seno de beta? Cateto oposto sobre hipotenusa, como está aqui. Divisão de fração, repete a primeira e inverte a segunda. Simplifica os L's aqui, dá 2 sobre raiz de 6, não é isso? E aí você, racionalizando, vai encontrar que seno de beta é raiz de 6 sobre 3. Questão 4. Observe. Esse desenho aqui representa a situação e as informações fornecidas pelo enunciado. O x é a medida que ele quer descobrir. Então, se você for olhar, é uma questão que a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras 2 vezes para resolver. Então, primeiro eu vou chamar de y, o valor de AB aqui, ó, e vou calcular o teorema de Pitágoras. Ó, a hipotenusa quadrada é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, y ao quadrado é 61. Eu vou deixar assim, tá? E vou aplicar o teorema de Pitágoras de novo nesse triângulo aqui ABC, ó, para achar x, tá vendo? Note, ó, que y ao quadrado nós já temos aqui, ó. Quem é y ao quadrado, ó? 61, tá vendo? E o outro lado é 2 raiz de 5 ao quadrado, que é 4 vezes 5. Não é isso? 4 vezes 5, 20. 20 mais 61, 81. Então, quem é x? 9, ok? Questão 5 agora, tá? A gente tem aqui um paralelepípedo retângulo, né? Temos essas medidas aí que está aparecendo. E na letra A, ele quer a distância entre a reta AB entre a reta AM e a reta MN. Então, vai ser justamente 5, né? Isso aqui é bem perceptível que aqui vai ser 5. Na letra B, ele quer a distância entre as retas paralelas. Cadê? AB e MN. Note que na questão disse que M é ponto médio, então quer dizer que aqui é 6. Né? Porque aqui é 12, então aqui é 6. Observe que aqui é um triângulo retângulo pitagórico, ó, 3, 4, 5, só que o dobro, né? Então, ele quer justamente essa distância aqui, ó, entre AB e MN. Então, se aqui é 3, 4, 5, só que o dobro, então essa distância aqui vai ser quanto? 10. Né? Se você não consegue perceber isso, era só fazer o teorema de Pitágoras, tá certo? Agora ele quer, na letra C, a reta HG, que é essa aqui, ao plano ABM. Ele quer essa medida aqui, ó, essa distância. Aí eu vou aplicar aquelas relações métricas no triângulo retângulo, né? O produto entre a hipotenusa e a altura, né, relativa a ela é igual ao produto entre os catetos, não é isso? Então, a hipotenusa, observe que é AM, nós descobrimos que é 10, tá vendo? Hzinho, que eu quero descobrir que é essa medida aqui vermelha, que eu não sei. E os catetos são 8 e 6. Então, H vai ser
4,8. Acho que a questão mais difícil seria aqui nesse caso a letra D, né, que é justamente a distância do ponto P ao plano ABN, né? Apesar que a gente vai ter que fazer um prolongamento aqui, porque essa distância não pode ser aqui, porque ela tem que ser 90 graus, tem que formar 90 graus, lembra disso? Tem que ser a menor distância possível, né? Então aqui meio que acaba induzindo você ao erro, até porque essa linha daqui para cá não forma 90 graus com o plano, né? Então, feito isso, observe que aqui nós temos dois triângulos semelhantes, ó, esse cara aqui, esse triângulo aqui e esse aqui, ó, né? É um triângulo semelhante pelo caso A, tem um ângulo 90 graus igual, e esses dois ângulos aqui são iguais porque são opostos pelo vértice. Então, como eles são semelhantes, a razão entre seus lados correspondentes são iguais. Observe, x está para 8, assim como agora eu pegar essa hipotenusa, ó, 6 está para 10, foi o que eu fiz, tá vendo? Então tá aí, né? 5x é igual a 24, eu simplifiquei aqui por 2, né? Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 5, né? Então 5x é igual a 24, x é igual a 4,8. Então essa letra D seria mais encardida, né? Porque a gente seria induzido ao erro aqui de achar que essa seria a distância, beleza? E por hoje é só, pessoal. Espero que tenha ajudado. Foi bem interessante essa atividade, porque trouxe questões referentes a tronco de pirâmide, trabalhou bastante a questão de semelhança de figuras, é muito importante. O conteúdo de tronco de pirâmide usa bastante isso. E trouxe à tona também a parte de geometria de posição. Valeu, um grande abraço, pessoal. Tamo junto!